Muito boa tarde para você, começando o nosso Sport BG desta quinta-feira e a gente já começa com a Copa do Brasil. Corinthians, Flamengo e Fluminense são os primeiros classificados para as semifinais. Corinthians conseguiu reverter a derrota que teve para o Atlético Goianiense no primeiro jogo. O Flamengo venceu o Atlético, havia empatado o primeiro. E o Fluminense, com muita reclamação da arbitragem por parte do Fortaleza, conseguiu buscar um empate e se classificar. Olha só. Logo no começo do jogo, Thiago Galhardo chutou, a bola bateu no goleiro, nos dois zagueiros e entrou. Fortaleza 1-0. A vantagem da equipe cearense aumentou ainda no primeiro tempo, com o argentino Silvio Romero. Só que o segundo tempo foi todo do Fluminense. Matheus Martins foi derrubado na área. Ganso cobrou o pênalti e diminuiu. Pouco depois, o artilheiro Cano completou o cruzamento e marcou o segundo. 2-2 placar final. Como o Fluminense tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, ele avança para pegar o Corinthians. Os gols do Timão foram marcados por Gil e por Yuri Alberto. O atacante, que vinha sendo criticado pela torcida por ainda não ter balançado a rede pelo Corinthians, marcou logo 3 vezes. O Atlético ainda diminuiu, mas ficou nisso. Vitória por 4-1 e Corinthians classificado. O Flamengo é outro que está nas semifinais. O rubro-negro carioca foi a Curitiba e venceu o Atlético Paranaense por 1-0, com esse golaço de Pedro. O adversário do Flamengo sai da partida entre América Mineiro e São Paulo, que jogam nesta quinta-feira. E justamente esse jogo para fechar as quartas de finais da Copa do Brasil, o último jogo que vamos ter. Vamos conferir aqui, ó, vamos colocar o jogo pra gente conferir. Esse jogo é às 9 horas da noite, América Mineiro e São Paulo, o jogo que acontece lá no estádio Independência. E o São Paulo, que venceu o primeiro jogo por 1-0, joga hoje por um empate para ser o quarto semifinalista. E o Paulo Vitor Fagundes chega agora no Sport BG, trazendo as últimas notícias dessas duas equipes. Alô, Paulo Vitor, boa tarde. É isso mesmo, boa tarde para você, James. E olha só, dessa vez América Mineiro e São Paulo voltam a se enfrentar logo mais às 9h30 da noite em partida válida pela volta das quartas de finais da Copa do Brasil no estádio Independência. O tricolor paulista joga com a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1-0 no Morumbi. O técnico Rogério Ceni tem jogadores retornando de lesão que podem ajudar, como o goleiro Jandrei, que inclusive deve ser titular, e o lateral Rafinha, que deve ser opção no banco de reservas. Por outro lado, o meia Gabriel Neves está suspenso e não pode jogar. Rogério Ceni deve colocar Pablo Maia no lugar dele. E com isso, a possível escalação do São Paulo tem Jandrei no gol, Diego Costa, Miranda e Léo, Pablo Maia, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo, e Luciano e Caleri. Já o América quer se aproveitar do fator casa para conseguir pelo menos levar a decisão para os pênaltis. O time titular deve ter mudanças em relação ao último jogo realizado no final de semana, já que o técnico Wagner Mancini vem rodando o elenco nas partidas. O Wellington Paulista deve entrar no lugar de Henrique Almeida. Já o lateral esquerdo, Danilo Avelar, que ficou no banco no último jogo, deve começar a partida de hoje. Desfalque para o duelo é o Benítez. O meia já jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio esse ano e o Alê deve ficar com a vaga dele. Sendo assim, a provável escalação do América tem Matheus Cavicchioli, Rafael Cáceres, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar. Juninho, Lucas Cai e Alê, Everaldo, Wellington Paulista e Pedrinho. E lembrando que não existe mais o gol qualificado na Copa do Brasil. Qualquer vitória do América por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E o empate leva o São Paulo para as semifinais. Paulo Vitor Fagundes para o Sport BG. Valeu pelas informações, Paulo Vitor. Vai ser mais um jogão de bola, América Mineiro e São Paulo. E claro, todos os gols eu te mostro no nosso Sport BG de amanhã. Criciúma e Operário jogaram ontem pela 25ª rodada da Série B.
Aproveitando o fator casa, foi o Criciúma que levou a melhor. Na tela, os gols de Criciúma 2, Operário 0. Vamos conferir como que foi esse jogão no Heriberto Hilsen. Vamos colocar para o pessoal de casa conferir. Aí o primeiro gol da equipe do Criciúma, 1-0, gol marcado pelo Igor. O segundo gol do Criciúma foi marcado pelo Zé Marcos, 2-0 para o Criciúma. Vitória importantíssima para a equipe catarinense. Criciúma vencendo esta partida, então, 2-0 em cima do Operário do Paraná. Hoje tem mais Campeonato Brasileiro Série B. São 2 partidas, 8 horas da noite tem CSA e Vasco e 9h30 da noite tem Tombense e Sport. 2 jogões de bola. O principal deles é CSA e Vasco, um duelo de opostos, já que o Vasco briga para o acesso à primeira divisão e quer se aproximar do líder Cruzeiro. Se vencer, pode voltar a encostar no Cruzeiro. Mas para o jogo de hoje, o técnico interino Emílio Faro tem 2 desfalques importantes. O zagueiro Quinteiro, suspenso, e o meia Marlon Gomes, que está machucado. Os escolhidos para entrar na equipe devem ser Danilo Boza e Figueiredo. O resto da equipe deve ser a mesma que derrotou o Tombense no final de semana. Assim, a provável escalação do Vasco tem Thiago Rodrigues no gol, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edmar na defesa. Meio de campo tem Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê. E no ataque, Figueiredo, Raniel e Alex Teixeira. Este é o Vasco que enfrenta o CSA. Já o CSA briga para fugir da zona de rebaixamento. CSA que está tentando escapar e conta com 2 reforços para esse jogo. O goleiro Marcelo Carné e o volante Giovani, que voltam de suspensão. Mas, por outro lado, o meia Lourenço está fora desse jogo porque desta vez é ele que está suspenso. Ian Rolim e Canteiro são os jogadores que brigam pela vaga dele. Assim, a provável escalação do CSA tem Marcelo Carné no gol, Igor, Werley Lucão e Diego Renan na defesa, Giovani Giva Santos, Ian Rolim e Gabriel no meio, no ataque, Lucas Barcelos e Elton. Essa é a provável escalação do CSA para esse jogo. Lembrando que a partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, a capital de Alagoas. Jogão de bola que acontece hoje às 8 horas da noite e, claro, eu te mostro tudo amanhã. Segue rolando no Boliche, aqui no Buriti Shopping, o 7º Campeonato Amador de Boliche de Rio Verde. Gabriel Almeida foi conferir esse segundo dia de competição e mostra pra gente. No segundo dia de campeonato, mais 20 equipes terão cada uma, em média, 1 hora para poder marcar a melhor pontuação. E teve gente por aqui que veio para participar pela primeira vez. É a primeira vez que participamos. E a iniciativa surgiu porque conhecemos o Ebinho, que é o responsável pelo empreendimento, que nos convidou para vir participar aqui do campeonato. E assim que ficamos sabendo, juntamos a equipe para poder participar aqui, né? Primeiro campeonato. Primeira vez que eu participo do torneio amador. A gente veio com a equipe, veio treinar na semana passada, mas estamos bem amadores, né? Mas temos que aprender também para conquistar um título, né? Mas vamos lutar para isso. E alguns se deram bem. Eu fiquei bastante animado, nós ficamos em uma média, né? Acho que tem uns caras já tá mais profissionalizados aí, mas nós estamos no meio termo ali. Fiquei feliz com o resultado de hoje. O Lucas é filho do proprietário e já nasceu jogando. Desde que eu não comecei a conseguir levantar uma bola, eu acho que já tô jogando. Aí eu utilizo a estratégia de jogar da ponta direita pro meio, porque aí você pega o primeiro pino e o segundo pino que dá um estouro maior. Tem que aperfeiçoar, porque se você não pegar direitinho certo, você não derruba nada, mas quando pega, aí você derruba bastante. E tem gente que não se arrisca em jogar assim como eu, mas que vem pra cá para poder acompanhar tanto a esposa quanto também o namorado. E quem vai falar um pouquinho pra gente aqui é o Alisson. O que te faz, o Alisson, sair de casa pra vir aqui sentar, cuidar da menininha enquanto a esposa tá ali jogando? A maior que a gratidão, né, pela oportunidade de prestigiar ela aqui, né, participar de um jogo como esse. E a mesma felicidade, né, estar em família aqui, todo mundo aqui reunido, né, e é perto da minha casa também, por isso que eu... E a cada strike, vocês ficam aqui, vocês torcem também, né? A gente fica aqui na torcida, claro.
Pois é, pessoal, se você está em casa também, não perca tempo não, vem para cá para torcer e poder acompanhar também. E a programação continua, viu, gente? De 42 equipes, que joga 4 pessoas por equipe, classifica 20 para a próxima fase. São mais de mês de campeonato, são 3 semanas para encerrar a primeira fase. Tá tudo dando certo, o pessoal traz a família para torcer, criança, tá uma alegria isso aqui. Já vem participar dessa emoção. É bacana demais, hein? E a gente segue acompanhando este torneio de boliche que acontece aqui em Rio Verde. Agora ele dá uma pausa e volta na terça-feira da semana que vem. Nosso Sport BG de hoje chega ao final, o Balanço Geral segue com o Romo e eu te encontro aqui amanhã com o último semifinalista da Copa do Brasil. Até mais!